Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Souza, eu sou coach de corpo e alma, especialista em florais de Bach. Eu escrevo lá no site hojeeumesinto.com, fica à vontade para visitar a minha casa, a casa é sua também, todo o material que eu preparo, eu deixo lá para você usar como você quiser e a hora que você quiser. Se inscreve aqui no meu canal do YouTube também, que assim você fica sabendo de cada vídeo novo que eu preparar. E hoje a gente vai falar de um tema muito especial, é um tema que eu trato sempre com os meus pacientes. Enfim, eu já falei bastante aqui sobre catarse, que são os efeitos negativos quando a gente busca o autoconhecimento, quando a gente usa os florais, ou enfim, quando a gente faz qualquer outro tipo de tratamento que mexa com a nossa essência, que faça essa reconexão com a nossa essência. Mas hoje eu vou falar aqui sobre como que a gente aprende com os nossos defeitos. Como que a gente aprende com dias ruins? Ah, eu já sei que você tá aí no fundo me xingando mentalmente. Ih, Adriana, você enlouqueceu. Agora você vai falar que dias ruins são bons. Eu vou falar para você que dias ruins são bons, sim. Quem aqui já ouviu falar sobre as nossas sombras? Enfim, cada tipo de profissional e cada tipo de pessoa usa isso com palavras diferentes, mas a gente quer dizer a mesma coisa. Eu falei para vocês já em outros vídeos que nós somos energia, então nós somos mutáveis. Se nós somos mutáveis, se nós somos energia, não dá para a gente esperar a perfeição todo santo dia. Muitos dos meus pacientes, logo no comecinho, começam a tomar um floral, se sente invencível, lindo, maravilhoso. Ai, Adriana, maravilha, já pode me dar alta na primeira semana que eu já não tenho mais nenhum problema. E aí passa uma semana, duas, já não tô mais sentindo esse êxtase, tem alguma coisa errada. Aí me manda um monte de e-mail. Adriana, pelo amor de Deus, esse floral não tá mais funcionando, o que que eu faço? Não acontece com todo mundo, mas acontece com muitas pessoas e eu sei que a angústia de quando alguma coisa não está 100% de acordo com aquilo que a gente espera, começa a dar um desespero e a gente perde o controle e aí a gente quer novamente sentir aquela sensação de êxtase que a gente sentiu uma vez e quando o desespero bate a gente para de pensar, não é mesmo? Só que, por isso mesmo que eu fiz esse vídeo, porque eu já expliquei 1 bilhão de vezes a mesma coisa e as pessoas, quando entram no desespero, esquecem tudo aquilo que eu falei durante a terapia. Então vamos lá. Guarda esse vídeo nos seus favoritos e usa sempre que você precisar para lembrar que dias ruins são importantes, são necessários para o nosso aprendizado. Ah, Adriana, então quer dizer que a gente tem que aprender através do sofrimento? Não. Como eu já falei outras vezes, o sofrimento é opcional. Sim, o sofrimento é sim opcional. Quando acontece o sofrimento? Quando a gente teima em não aprender a lição de casa, quando a gente teima em ignorar os sinais do universo e quando a gente teima em não confiar na nossa essência perfeita. É muito fácil, né? Acreditar no que um terapeuta fala, acreditar no que um repórter fala, acreditar no que a mídia expõe o tempo inteiro. Mas é tão difícil acreditar na gente, na nossa essência perfeita, na nossa sabedoria nata. Por que é tão difícil isso, né? Por que a gente tem sempre que buscar autoconhecimento para reconectar com a nossa essência perfeita? Enfim, a gente vai meio que emburrecendo, né, com as informações da nossa sociedade, do dia a dia. Mas para isso que existe essa reconexão com a nossa essência perfeita, para a gente lembrar quem a gente realmente é, para a gente lembrar que a gente veio de um todo perfeito, que todas as ferramentas que a gente precisa estão aqui, dentro do nosso coração, para que a gente use o tempo na maneira que quiser, a hora que quiser, a gente tem acesso direto à nossa essência perfeita, só que às vezes a gente esquece como acessar. E os florais de Bach são uma dessas ferramentas que eu amo utilizar, que eles fazem essa ligação direta entre a nossa essência perfeita e a nossa mente que a gente usa aqui no planeta Terra. Mas enfim, por que dias ruins são necessários? Porque quando a gente teima em não aprender a lição de casa, a vida vai colocar desafios na nossa frente. E como que a gente reage a esses desafios? Geralmente com desespero, com negativismo, achando que tudo é o fim do mundo, que nada dá certo pra gente, que eu fiz tudo direitinho, mas aí aconteceu um monte de coisa errada.
Gente, calma, a gente precisa da nossa sombra, a gente precisa da dualidade desse mundo para poder aprender, para poder diferenciar o certo e o errado. E como eu sempre falo para vocês, o certo e o errado é relativo. Às vezes o que é certo para mim é errado para você. Isso significa que eu estou certa e que você está errado ou vice-versa? Não, o meu certo é bom e é confortável para mim. O seu certo é bom e confortável para você. Mas como que você descobre o que é o certo para você? Passando por esses desafios, conhecendo a luz e a sombra, conhecendo o certo e o errado, conhecendo o claro e o escuro, conhecendo dias bons e dias ruins. Como que você vai saber que o sorvete de chocolate é uma delícia? Quando você experimenta o sorvete de chocolate e aquilo te dá prazer. Como que você sabe qual é a profissão dos seus sonhos? Quando você experimenta, ou quando você vê alguém, quando você lê sobre o assunto e aquilo te dá um conforto gostoso no seu coração. A gente fala muito de sair da zona de conforto, né? Hoje em dia a gente tem 1 bilhão de coaches, de sites e de informações que são extremamente válidas, mas que às vezes forçam a gente a ser quem a gente não é realmente. Ah, então eu tenho uma profissão tradicional e tá errado. Não, não tá errado. Se aquilo tá confortável para você, por que você tem que sair disso se tá te fazendo bem? Presta atenção nessa diferença. Eu não estou dizendo que o confortável obrigatoriamente é o que te faz bem. O confortável que te faz se sentir bem, isso tá certo. Agora, o confortável que não explora o seu potencial, o confortável que te dá algum tipo de angústia ou sentimento negativo, aí não é legal, né? Você tem que buscar o que te dá prazer. Então, o tempo inteiro, para a gente conhecer o que é agradável para o nosso ser, o que faz essa reconexão com a nossa essência perfeita, é simplesmente observar as nossas emoções. Se está tudo bem, se você está confortável naquele local, com aquelas pessoas, fazendo aquilo que você está fazendo, é sinal que é o pedido da sua alma, é sinal que está tudo certo. Mas e quando alguma coisa de errado acontece e a gente entra em desespero? A gente tem que avaliar as nossas reações e parar de achar que sempre é o fim do mundo, que eu nunca mais vou sentir prazer novamente, que eu nunca mais vou conseguir sentir aquela emoção boa. Para por aí. Quando a gente deixa o desespero tomar conta do nosso coração, a gente dá de bandeja o poder da nossa existência para aquilo ou para aquela pessoa. É claro que as coisas externas que acontecem, elas influenciam a nossa energia. Mas influenciar é uma coisa, tomar conta e tomar poder sobre a nossa existência é outra. Então, quando algo ruim acontecer na sua vida, lembra, é você que está no controle. Tenta analisar toda aquela situação ruim, aparentemente, e pensa no positivo que aquilo está te dando. Eu sei, no olho do furacão é difícil a gente enxergar o ponto positivo naquilo tudo. A gente tem a tendência de enxergar o negativo porque dói. Quando dói, a gente deixa a sensação negativa tomar conta da gente, mas é isso que não pode acontecer. Quando doer, para, respira fundo e pensa, tá, o que eu tenho feito que eu acabei atraindo essa situação para mim? O que eu preciso aprender com essa circunstância toda? E presta atenção numa coisa bem delicada, que eu sempre falo para vocês, mas eu vou lembrar aqui de novo. A gente não pode parar e ficar analisando o porquê daquilo. A gente tem que analisar a solução e sair do olho do furacão. Quando a gente fica filosofando, ai, por que tudo dá errado comigo? Por que isso aconteceu? Por que Deus não desce aqui no planeta Terra e me traz uma folha assinada no cartório me dizendo, fulano de tal, isso está acontecendo com você por causa disso, disso e daquilo. Eu tenho certeza que você já quis que Deus descesse aqui na Terra para te dar o porquê daquilo, né? Enfim, Deus não vai fazer isso, porque se Ele fizesse, você não ia aprender nada. Então é você que precisa aprender, mas não é buscando os porquês. Presta atenção, quando a gente busca o porquê das coisas, a gente está se lamentando. E quando a gente se lamenta, é o lado negativo da coisa. E o lado negativo da coisa não vai te solucionar absolutamente nada. Quando algo ruim acontece, não é para pular de felicidade. Eu não estou falando aqui que a gente é doido, que tem que sair por aí pulando de felicidade quando algo ruim acontece. Mas a gente precisa prestar atenção no que o universo está querendo mostrar para a gente. Do mesmo jeito que o nosso corpo físico fica doente para mostrar que a gente está fazendo alguma coisa de errado com ele, que a gente está ignorando o nosso emocional, e depois de tanto tempo ignorando o nosso emocional, a gente acabou ficando com o corpo físico doente.
O universo faz a mesma coisa. Quando algo de ruim acontece na nossa vida, é o universo tentando mostrar que a gente fez alguma coisa errada. E em 99% das vezes, pelo menos na minha vivência como terapeuta, eu vejo que o que o universo está querendo mostrar é que a gente está se colocando em segundo, terceiro, quarto, 25º lugar. Se a gente se coloca em primeiro lugar, o universo vai ficar feliz. E aí ele vai pensar, maravilha, essa pessoa está se colocando como prioridade. Se ela é a prioridade dela mesma, eu também vou tratar ela como prioridade. Então tudo que ela pedir, tudo que ela desejar, eu vou colocar para ela. E uma coisa bem óbvia que a gente observa nas pessoas que se colocam como prioridade, que não era para ser negativo, mas infelizmente é uma das nossas grandes crenças limitantes, é que as pessoas ruins têm tudo que elas desejam. Ah, porque o rico foi lá e precisou maltratar outras pessoas e ele é rico por causa de coisas ruins. Não, a gente enxerga isso porque é o que a sociedade impõe pra gente. Mas não é 100% de verdade. Claro que tem pessoas ruins que acabam conquistando várias coisas, mas isso não é regra, isso é exceção. As pessoas que se colocam como prioridade, elas têm a vida que elas desejam. Nem sempre essas pessoas já nasceram se sentindo prioridade. Muitas delas fizeram muitos esforços para chegar onde estão. Mas é aí que eu quero que você chegue também. Eu não estou falando aqui só de realidade financeira, eu estou falando de realidade de relacionamento amoroso, com família, com amigos, com a vida profissional, com a vida financeira, enfim, com qualquer aspecto da sua existência. Tudo que aconteceu de negativo na sua vida, em qualquer aspecto que seja, é porque você não estava tratando aquilo como prioridade. Provavelmente você estava se sentindo culpado, você queria colocar todo mundo em primeiro lugar para talvez ganhar atenção, talvez se sentir coitado, talvez enfatizar alguma outra coisa, mas que não era você como prioridade. Então, se você quer que todas as experiências da sua vida comecem a ser mais positivas do que negativas, presta atenção nas suas reações. Presta atenção se você é a sua prioridade e presta muita atenção nos sinais do seu corpo e nos sinais do universo. Como eu te falei, do mesmo jeito que o nosso corpo reage, às vezes negativamente, para mostrar para a gente que a gente fez algo ruim antes emocionalmente pelo nosso corpo, ou a gente não trabalhou o nosso físico como deveria, por exemplo, a gente precisa se mexer para o nosso corpo físico funcionar, né? Não precisa ficar 10 horas por dia na academia, mas que seja dar uma volta no seu quarteirão. Alguma coisa física a gente precisa fazer para que o nosso corpo físico se movimente e continue funcionando. A gente precisa dar um bom combustível para o nosso corpo físico, que é uma boa alimentação. Não significa que você tem que comer salada o tempo inteiro, mas você precisa comer alimentos de verdade. Não é tomando shake diet o dia inteiro que você vai ficar saudável, né? Você precisa de comida de verdade para dar um combustível de verdade para o seu corpo físico, que é de verdade. Então, quando o nosso corpo físico reage mal, é sinal que a gente fez alguma coisa de ruim contra ele, emocionalmente ou fisicamente. E com a nossa existência, com a nossa realidade, é a mesma coisa. Se a gente manda um sinal negativo o tempo inteiro para o universo vai rebater a mesma coisa. Sabe essa coisa de indireta que a gente tem mania de fazer nas redes sociais ou que a gente tem mania de fazer dentro das nossas relações? Ai, eu vou fazer cara feia e vou perceber se essa pessoa tá entendendo o que eu quero dizer. Sinto muito, a pessoa não vai entender. Você pode colocar 10 mil indiretas no seu Facebook, a pessoa que você quer atingir não vai ficar nem aí, porque aquela indireta serve para você e não para ela. Então começa a perceber mais as suas reações. Começa a tentar observar de maneira positiva as lições que o universo está tentando te mostrar. Ele simplesmente está te dando um recado. Essa coisa de ação e reação, a gente é muito extremo com essas coisas. A gente acha, ai meu Deus do céu, eu pisei no pé do fulano hoje, daí eu sou a pior pessoa do mundo, eu preciso pagar os meus pecados. Essa coisa de pecado foi, enfim, eu não vou aqui trabalhar nada sobre religião e nada sobre a nossa história, é simplesmente algo que a gente vivencia no nosso dia a dia, que está muito óbvio, mas que a gente ignora esses sinais. Não é porque você fez uma coisa de errada hoje que você vai ter que se punir para o resto da vida. É a maneira com que você se trata, é a emoção que você emana no mundo, é a energia que você emana no mundo que vai ser voltada para você. Então, se você cometeu um erro hoje, mas se você se perdoa automaticamente, você entende que você fez aquilo porque, poxa, era o seu melhor, era o que você podia fazer naquele dia,
O universo não vai te punir de jeito nenhum, ao contrário, o universo vai te parabenizar e te dar cada vez mais bênçãos, porque você entendeu que você é um ser que está em aprendizado, então você vai cometer erros e acertos, e é assim que a vida funciona. Então essa coisa de, ai, dias difíceis são insuportáveis porque você só enxerga o lado negativo e obscuro dessa coisa. É porque você sempre se acha o culpado, é porque você sempre acha que é o fim do mundo. Calma, respira. Você está aqui para aprender e para experienciar, vivenciar coisas positivas, a sua felicidade, a sua alegria, o seu bem-estar. Você não está aqui para ser punido, você não está aqui para pagar coisas de vidas passadas, não, você está aqui para ser feliz. Você pediu para vivenciar essa experiência no planeta Terra e é para ela ser positiva. Então, quando coisas ruins acontecerem, para de procurar fora o que é que está acontecendo. Procura aqui, ó, dentro de você. Por que você está deixando o desespero controlar sua vida quando é para você controlar o seu desespero? Uma das coisas que eu uso bastante para controlar o meu desespero e o desespero dos meus pacientes são os florais de Bach. Existe sempre uma essência, pelo menos, que vai ativar em você aquilo que você precisa. Um dos florais que eu uso bastante para essa coisa do medo de perder o controle é o Cherry Plum. O Cherry Plum é um dos florais que segura a onda para a gente não deixar o desespero tomar conta da gente, mas essa é apenas uma das essências. Tem muita gente que me fala, Adriana, como que é o nome daquele floral que você falou no vídeo que eu preciso tomar ele? Nem sempre é dele que você precisa. Se, por exemplo, você entra em desespero porque você é extremamente perfeccionista, já não é o Cherry Plum. Você precisa do Rock Water, que aí é uma outra essência floral que vai trabalhar o seu perfeccionismo e vai deixar você mais tranquilo. Você não vai mais querer exigir absurdos de você. Enfim, esse vídeo que era para ser curto e acabou sendo muito longo, é para falar que você não precisa deixar o desespero tomar conta de você. Dias ruins vão acontecer, não necessariamente, pode ser que não aconteça mais, mas se acontecer, não é porque você está sendo punido, não é porque você fez algo errado, é porque simplesmente você precisa entender o sinal que o universo está querendo te mostrar e fazer alguma coisa a respeito. Não é para deixar a lamentação, o desespero tomar conta da sua vida. Respira fundo. Você não precisa procurar resposta externa. Você não precisa perguntar para 1 bilhão de pessoas para descobrir o que está acontecendo com você. Respira fundo e volta aqui, ó, dentro do seu coração, que é aí dentro que você vai achar a resposta. Se tudo deu errado até agora, muda. Faz alguma coisa diferente. Se você vem fazendo sempre a mesma coisa e tem sempre dado errado, é sinal que você não está fazendo a coisa certa. Então muda. E lembra, você tem que ser a sua prioridade. Não deixa com que outras pessoas digam para você o que você tem que fazer, o que você tem que acontecer. Se a mídia fala 10.000 vezes a mesma coisa, não significa que ela é certa e que você é errado. O certo mora dentro do seu coração. O certo é o seu certo, não o meu certo. Então, meus queridos, fica aqui a minha dica para a gente não entrar em desespero quando algo ruim acontece. Se algo ruim aconteceu, é porque de alguma maneira a gente atraiu aquela situação para aprender com ela. Não é para ficar buscando os porquês daquilo, é para buscar como encontrar a solução para aquele problema. E você vai ter as respostas. Quando você move na direção do positivo, de parar de se culpar e se colocar como prioridade e achar que você merece sim ser feliz e sair daquele problema, o universo vai te dar a solução quase que imediatamente. E muitas vezes é sim imediatamente. Mas se você para a sua existência para ficar se lamentando, para ficar se culpando e se arrependendo do seu passado e querendo buscar o porquê, Deus não vai te descer aqui e te dar resposta. Ele vai continuar te dando desafios até que você aprenda sozinho como sair da sua zona de conforto que não é tão confortável assim, que está realmente te fazendo mal. Então, meus queridos, fica aqui a minha dica. Se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui no meu canal do YouTube, porque assim, a cada material novo que eu preparar, você vai ficar sabendo. Se você tiver algum amigo, algum conhecido, que você possa passar essa mensagem, se você acha que vai ajudar alguma outra pessoa, fica à vontade para compartilhar esse vídeo. Se você quiser me sugerir algum tema, eu vou receber
o seu contato com todo o meu amor e carinho. Escreve lá no contato@hojeeumesinto.com e, enfim, se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, me escreve, eu vou ter todo o prazer em tirar suas dúvidas. E, enfim, se você quiser saber sobre outros assuntos, se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, um pouco mais sobre os florais de Bach, entra lá no hojeeumesinto.com que tem todas as informações. Então eu te espero, até a próxima, um beijo enorme.